O episódio começa quando Orhun e Sahra traçam um plano entre si. Orhun, mais uma vez, faz a proposta de casamento a Hira. Juntos, diante da filha, eles renovam as promessas. Orhun diz a Hira que os anéis nunca deveriam ter sido tirados de seus dedos. Hira, por sua vez, responde que esses anéis não sairão mais. Orhun então pergunta: "Você jura que nossa filha estará sempre em seu dedo?" Hira, com um sorriso, afirma que sim. Assim, eles renovam a promessa mais uma vez. Sara os abraça, dizendo que também fará o mesmo. Então, ela pergunta quando será o casamento, e Orhun responde que será muito em breve. Hira, curiosa, pergunta como tudo acontecerá, e Orhun lhe assegura que cuidará de todos os detalhes. Sahra se enche de alegria ao ouvir isso e diz que vai contar à tia. Berrie sobre o grande momento. Enquanto isso, Aziz pergunta a Elif: "Você ouviu isso? Não vai dizer nada?" Ele então comenta: "Vou abrir aquela porta nesta sexta-feira, você ainda está atrás dela?" Elif responde com calma: "Estou esperando." Aziz, com um suspiro, diz: "Que Deus nos conceda retornar sãos e salvos." Ele promete: "Eu irei, se Deus quiser." Eles se olham profundamente nos olhos um do outro. A campainha toca e Elif vai até a porta, achando que é o tio Akif. Quando ela abre, encontra Susan e Akif chegando. Susan, então, se vira para Aziz e diz: "Esqueci uma sacola, deixa eu pegar." Aziz se aproxima do pai e pergunta: "Pai, quero te fazer uma pergunta. Um amigo meu prometeu a uma garota que ele compraria um presente ou algo assim. O que você acha que ele deveria fazer?" O pai de Aziz, um pouco surpreso, pergunta: "Seu amigo cresceu em uma caverna? Se ele prometeu, deve comprar um anel para ela." Aziz, compreendendo a resposta, diz: "Ok, pai," e sai. Elif, curiosa, pergunta para onde ele está indo. Aziz responde: "Tenho algo a resolver." Ele então liga para o joalheiro e diz: "Preciso de alguns anéis. Por favor, arrume entre 5 e 10 para que eu possa escolher." Quando Orhun e Hira ficam a sós, ele beija a testa dela, afirmando que finalmente estarão juntos como sempre desejaram. Hira, mais feliz do que nunca, sente uma imensa alegria. Para aqueles que desejam ver esse casamento acontecer o quanto antes, Orhun sugere que cliquem no botão de curtir. Mais tarde, enquanto Orhun repousa no peito de Hira, ela expressa sua empolgação. Orhun, sorrindo, a beija e diz: "Nós nos afastamos quando estávamos prestes a ficar juntos, mas o destino nos reuniu. Também estou muito feliz." Hira então confessa: "Senti tanto a sua falta, meu querido, como se fosse o primeiro dia." Ela se levanta e vai, dizendo que precisa dar uma olhada em Sahra. Enquanto isso, o joalheiro pergunta sobre a cor do anel, amarelo, branco ou dourado, e também sobre o tamanho. Aziz, um pouco confuso, não sabe qual cor escolher para Elif, então começa a procurar alguma pista que possa indicar a escolha certa. Ele comenta para si mesmo: "As mãos dela são tão delicadas e limpas." Depois, Aziz liga novamente para o joalheiro dizendo: "Vai ser um anel amarelo. Ela tem mãos delicadas e dedos longos. Certifique-se de que o ajuste seja perfeito." O joalheiro, ouvindo atentamente, confirma que fará isso. Mais tarde, Orhun e Hira entram na mansão e mostram para Sahra algumas fotos antigas do casamento. Sara adora ver todas as imagens e percebe mais uma vez o quanto eles se amavam. Em um momento de carinho, Sara diz a Orhun: "Pai, você fez minha mãe muito feliz." Orhun responde com um sorriso: "Vocês dois têm os sorrisos mais lindos e eu faria qualquer coisa para vê-los sempre felizes." Naquele instante, Daphne entra na sala e observa a cena com ciúmes, mas ao mesmo tempo aliviada, pois percebe que as coisas não estão tão ruins quanto poderiam ser. Enquanto isso, Susan caminha pela rua e, de repente, alguém a chama. "Suzy!" Ela se vira, surpresa, e vê o homem que foi o grande amor de sua juventude. Ele diz: "Ouvi dizer que seu pai está doente. Espero que ele melhore logo." Susan, com um sorriso triste, responde: "Sim, ele está doente. Eu estou cuidando dele." O homem comenta: "Eu também soube disso. Meus sentimentos." Ele então pergunta: "Seu pai está hospedado com você ou com Aziz?" Susan, com um olhar desconcertado, responde: "Eles disseram tudo. Mas não foi só isso que disseram. Eu nunca me casei. Você sabia?" O homem explica:
Me casei, tive filhos, 2 meninas, são lindas, você as adoraria se as visse, mas a relação com a mãe delas não deu certo e acabamos nos separando. Susan, com compaixão, diz: sinto muito. Ele, com um suspiro, responde: não há nada de triste nisso, éramos pessoas muito diferentes. O homem então diz: estou indo para Ankara amanhã. Cuide-se, Susan. Susan, com um olhar melancólico, se despede dele. Logo depois, Orhun e Daphne vão até o escritório. Daphne, com um olhar hesitante, diz que queria visitar o hospital para ver Orhun, mas se sentiu envergonhada e não teve coragem. Orhun, com compreensão, a tranquiliza, dizendo que ela não tem culpa do que aconteceu. Daphne revela que, se fosse sua irmã, faria tudo o que fosse possível para garantir que ela fosse punida. Orhun, com paciência, pergunta como ela está se sentindo e Daphne responde que sempre foram diferentes, mas nunca imaginou que ele faria algo assim. Orhun, tentando confortá-la, responde: eu sou o que mais te entende, tudo isso vai passar. Daphne então diz: espero que você tenha superado também todas as dificuldades. Orhun afirma que a partir de agora ela viverá uma vida feliz, ao lado de Ira e Sarah. Quando o homem se vai, Susan começa a chorar. Ela retorna para casa com um semblante vazio e vai direto para o quarto de seu pai. Ele, percebendo sua tristeza, pergunta: o que aconteceu, minha filha? Susan, com um tom amargo, responde: você sabe quem eu encontrei? Nejat, o único homem que eu realmente amei. Você o chamou de trapaceiro, quase matou ele, e eu tive que terminar com ele por sua causa. Eu tive que cuidar de você, um idiota. Ela, com raiva, acrescenta: espero que você morra rastejando. Elif, que estava ouvindo da porta, fica preocupada e vai chamar o tio Akif. Susan, irritada, sai do quarto e Elif pergunta o que aconteceu. Susan, com um olhar frio, responde: ela teve um pesadelo. Akif então diz a Elif: deixe isso para lá e cuide da sua própria vida. Mais tarde, Daphne se despede de Orhun e diz que vai para Ankara para recomeçar. Orhun, com carinho, diz que se ela precisar de algo, sempre estará ali para ela, pois ela é muito importante para ele. Daphne, com um olhar emotivo, diz que também considera Orhun valioso e, após um último abraço, sai da sala. Nesse momento, Ira, ao vê-la, pergunta se ela gostaria de tomar um café ou se já vai embora. Daphne, com um olhar triste, diz: minha irmã te machucou muito, peço desculpas em nome dela. Ela se desculpa e, ao pegar a mão de Ira, diz: eu sei que você não tem culpa do que aconteceu. Não fique triste. Daphne ainda acrescenta que Orhun a ama muito e que ela sempre esteve no coração dele. Ira responde com carinho: eu também espero que você tenha uma vida muito feliz. Depois disso, Daphne se despede e vai embora. Enquanto isso, Afif ainda se encontra no hospital, sofrendo com dores intensas. Ela tenta se levantar para tomar um pouco de ar, mas, ao se levantar, cai no chão. A enfermeira corre para ajudá-la, mas Afif, com raiva, pede para que ela a deixe em paz, dizendo que não precisa de ajuda. Quando a enfermeira se afasta, Afif começa a chorar, murmurando que merece o que passou e que ninguém pode ajudá-la. Mais tarde, Elif desce as escadas e Aziz pergunta se ela prefere grão de bico torrado amarelo ou branco. Elif, com um sorriso, responde: prefiro o amarelo. Aziz, com um olhar curioso, diz: você precisa pedir tudo? Depois, ele decide que o anel será amarelo. No entanto, ele ainda não sabe o tamanho do dedo de Elif. Então, em segredo, ele mede o dedo dela enquanto ela não está olhando. Ele comenta para si mesmo: as mãos dela são tão delicadas e limpas. Depois, Aziz liga novamente para o Dissun a joalheiro dizendo: vai ser um anel amarelo. Ela tem mãos delicadas e dedos longos. Certifique-se de que o ajuste seja perfeito. O joalheiro, ouvindo atentamente, confirma que fará isso. Enquanto o joalheiro prepara o anel, ele encontra S na rua. S, curiosa, pergunta: o que você está fazendo com isso, Aziz? Ele responde: estou levando para ele. S, emocionada, começa a chorar. Uma criança, ao ver S chorando, pergunta: você está chorando de felicidade? S, sorrindo entre as lágrimas, diz: vou levar isso para Aziz agora. Aziz pega o anel e o esconde no quarto. Elif, desconfiada, o observa e pensa: espero que não seja o que estou pensando. Ela decide então investigar o que Aziz está escondendo. Ela entra discretamente no quarto e encontra a caixa com o anel.
Quando Aziz chega e vê que Elif já descobriu, ele sorri, mas não diz nada. Enquanto isso, S entra no escritório de Aziz e pega uma arma do cofre. Se você não for meu, não será de ninguém, ele diz para si mesmo. No entanto, Aziz já tomou sua decisão. Ele sabe o que vai fazer, vai pedir Elif em casamento. O episódio começa com Orhun e Hira no quarto de Sara. Orhun e Hira se aproximam dela para contar à garota que eles se casaram. Sara se sente extremamente feliz com a novidade. Ela fica tão empolgada que pergunta como foi o casamento. Hira então conta a ela todos os detalhes da cerimônia. Sara, com um sorriso, diz: "Estou com muita fome, que tal tomarmos o café da manhã?" Hira concorda. "Claro, vamos nos preparar." Sara também se dirige a Orhun. "Pai, vamos fazer o café juntos." Orhun aceita, e é nesse momento que eles se tornam uma verdadeira família. Juntos, vão até a cozinha para preparar a refeição. Enquanto Orhun e Sara preparam uma omelete, Sara pergunta se está tudo certo. Orhun responde: "Está perfeito, agora vamos colocá-la na panela." Eles fazem o café da manhã, e Hira os observa ao lado. O dia começa lindo, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Hira, com um olhar de felicidade, diz a Orhun: "Que dia maravilhoso! Nos casamos e estamos fazendo o café da manhã, é como um sonho." Orhun se aproxima dela e responde: "É como um sonho, mas é real, e na verdade estou esperando pela noite deste dia." Enquanto isso, Elif nota o anel que Aziz comprou. Ela se sente confusa sobre o que está sentindo, mas um sorriso aparece em seu rosto. No entanto, S, determinada a impedir o amor entre eles, pega a arma do irmão, que estava guardada no cofre, com a intenção de matar Aziz. Nesse momento, Elif coloca o anel de volta no seu devido lugar. Aziz aparece e, ao vê-la, Elif se enche de entusiasmo. Ela corre até o local e logo se afasta para lavar as mãos e o rosto. Em seus pensamentos, ela diz para si mesma: "Comprei um anel, o que eu faço agora?" O rosto de Elif se tinge de vermelho, repleto de excitação. S, com a arma nas mãos, repete para si mesma: "Vou terminar o que você começou, ninguém vai saber que fui eu. Se eu não for feliz, ninguém mais será." Decidida, S resolve seguir com seu plano, que além de ferir Elif, também causaria grande dor a Aziz. Enquanto isso, Afif já havia aceitado sua condição e esperava o fim no hospital. O médico se aproxima e a aconselha a comer e tomar o remédio, pois caso contrário, seu estado só pioraria. Afif, no entanto, responde que está em uma situação em que nada mais a mantém distante da morte. Quando o médico insiste, ela se irrita e o manda embora. Enquanto isso, Orhun, Hira e Sara continuam desfrutando do café da manhã. Aziz, por outro lado, decide mandar fazer roupas novas para Elif. Ele liga para Feriha, pedindo para que ela costure um vestido para Elif. Quando Feriha chega, ela logo percebe o que está acontecendo com Elif. Ela ouve atentamente a história que Elif lhe conta sobre Aziz. Feriha fica muito feliz por Aziz estar disposto a mudar sua vida. Sua mãe ficará tão contente com essa decisão, ela diz. No entanto, Elif ainda está perdida, sem saber o que fazer. Hira arruma a mesa enquanto Sara vai até Rashid, que, querendo agradá-la, lhe dá um quebra-cabeça. "Você vai resolvê-lo com sua mãe e pai", diz ele. Orhun e Hira estão em seus quartos, e Orhun, impaciente, diz a Hira que não quer esperar mais, que quer estar com ela agora. Ele se aproxima, mas no instante seguinte, Sara entra e os interrompe, dizendo: "Mamãe, papai!" Orhun não consegue dar o próximo passo. Quando a noite chega, Elif sai para regar as flores. Nesse momento, S a espera com a arma em mãos, apontando-a para Elif e dizendo que ela vai morrer. Mas antes que o pior aconteça, Aziz surge e pergunta o que Elif está fazendo ali. Elif responde calmamente que estava regando as flores. Aziz então se aproxima e lhe entrega sua jaqueta, alertando-a de que ela vai pegar um resfriado. Elif diz que ele também deveria se proteger, mas Aziz responde que nada de ruim vai acontecer com ele. Mais tarde, Sara mostra o quebra-cabeça a Orhun e lhe conta que foi seu tio quem lhe deu. "Ele disse que eu poderia resolvê-lo com vocês", conta Sara. Orhun, sorrindo, pede para ela lembrá-lo de agradecer ao tio algum dia. Hira sorri ao ouvir isso, enquanto Orhun aguarda ansiosamente a chegada da noite. Elif olha para as estrelas e comenta: "Elas estão tão bonitas essa noite, Aziz.
Eu gosto de observar as estrelas porque não consigo dormir direito. Eu sempre tento transformar a noite em dia. Quando o sol nasce, até meus pensamentos desaceleram. Aziz, com um olhar sereno, responde: cada novo dia é, na verdade, uma nova oportunidade. Que Deus nos conceda a chance de viver essa oportunidade. Quando a noite finalmente cai, Orhun espera por Hira no quarto. Hira, após colocar Sahra para dormir, se aproxima de Orhun e ele, com olhos de carinho, a observa. Logo, eles notam uma romã na cama e Orhun, repetindo uma tradição que Hira aprendeu na Eritreia, se aproxima de Hira e diz: sempre sonhei com esse momento. Agora estou livre de tudo o que nos separava. Só me resta sentir seu cheiro e ser um com você. Mas no exato momento em que estão prestes a se aproximar, a campainha toca. Orhun olha para a porta e vê Sahra, que diz: eu pensei que você estivesse dormindo, fiquei com medo. Orhun, com ternura, responde: mesmo se estivermos dormindo, você está segura, não tenha medo. Sahra, ainda ansiosa, pergunta: quando acordei, você não estava comigo, fiquei com medo, podemos dormir juntos? Orhun, sem hesitar, a abraça e a coloca de volta na cama, dizendo: claro, filha, você está segura aqui. Sahra, feliz, diz: pai, você realiza todos os meus sonhos. Quando S vê Elif entrando em casa, ela murmura para si mesma: tudo isso acabará amanhã. Orhun sorri e responde: eu faria qualquer coisa por nossa família. Sahra, com um brilho nos olhos, pergunta: posso contar uma história para vocês? Orhun e Hira, com um sorriso, concordam, e Sahra começa a narrar uma história. No primeiro dia de casamento, Sahra não os deixou sozinhos, e a história que contou foi tão encantadora que, aos poucos, Orhun e Hira adormeceram. Na manhã seguinte, Elif está pronta e lembra das palavras de Aziz sobre um novo começo. Ela se levanta e, cheia de esperança, diz bom dia ao novo dia, sentindo borboletas no coração. Elif ainda acredita em Aziz e o ama profundamente. Quando sai de seu quarto, ela encontra Aziz. Ela conta que acordou cedo para ver o nascer do sol e Aziz revela que ele também esteve lá para assistir. Estava tão bonito, diz Elif. Sim, responde Aziz, acordamos com as mesmas cores no coração. Sahra, ao perceber que já estava apertada na cama, se levanta e vai para o seu quarto. Orhun ouve o movimento e, ao ver que Hira está acordando, ele a tranquiliza, dizendo que Sahra deve ter ido para o seu quarto. Hira, preocupada, pergunta se Sahra não se cobriu, mas Orhun a deita novamente, dizendo que, apesar de esperta, ela se cobriu sozinha. Logo depois, Elif vai até Akif e Susan chama Aziz para se aproximar. S, por sua vez, está à espera de Elif na porta. Quando todos se sentam à mesa para o café da manhã, Susan comenta que se esqueceram de comprar pão para Aziz. Você pode ir buscar, Aziz? Pergunta ela. Quando Aziz se prepara para sair, Akif pede ajuda, dizendo que não consegue encontrar uma peça de um quebra-cabeça. Ajude seu pai, eu volto logo, diz Elif enquanto se despede. E então, Orhun, com uma sensação de saudade, pergunta como foi viver por 6 anos sem o calor de Hira. Ele a segura firmemente pela mão e diz: você não pode mais ir a lugar nenhum agora. Eles passaram essa noite repleta de emoção e reencontro. Quando Elif sai de casa, S a vê e murmura para si mesma: venha aqui. Enquanto caminhava pela rua, Elif avista um gato e começa a acariciá-lo. Nesse instante, S se aproxima pelas costas com a arma em punho e diz para si mesma: você tirou Aziz de mim, agora vou tirar sua vida.